Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, para conversar com a gente sobre a retomada do ano letivo nas escolas estaduais. Recomeçaram as aulas essa semana, não é, secretário? Exatamente, o segundo semestre. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia a todo mundo que está aqui no estádio, Zé Paulo que está nos acompanhando aí pelo Skype. Oi, Zé Paulo. Bom dia, abraço, secretário. Começamos as aulas novamente nesse segundo semestre, é sempre um grande desafio a retomada, né? É uma rede muito grande, então a complexidade de tudo, a gente vinha comentando até aqui antes de começar o programa, né? A complexidade do tamanho da secretaria nos traz todo tipo de problema todos os dias. Não há dia que nós não tenhamos problemas a serem resolvidos, considerando o tamanho da rede, né? Qual é o tamanho, secretário, para a gente ter uma ideia? Quando a gente fala, na rede estadual tem 5.400 escolas. Quando a gente fala, por exemplo, comparando com empresas de alimentação, nós temos basicamente 5.400 restaurantes funcionando quando a gente pensa em alimentação escolar. Nenhuma rede privada no Brasil tem algo desse tamanho, por exemplo, para se administrar. Então, é lógico que surgem de todo tipo. E a gente cuida desde a caixa de gordura, da compra do item da alimentação, a contratação de funcionários. Temos um modelo antigo que ainda era concursado para algumas escolas, outro modelo que tem uma parte de contratação lá já terceirizada e outro modelo que é parceria com os municípios. E aí você vai administrando isso. Isso só para falar em um item, né? Que é a alimentação, que é essencial. Nós temos todos os demais para o funcionamento efetivo da escola. O senhor acha como é que é a gestão disso, secretário? Como é que se gere um restaurante desse tamanho? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, Zé Paulo, até porque a gente tem estudado bastante para encontrar o melhor modelo possível. Uma das coisas que hoje a Secretaria tem, ela tem uma organização onde tem a Secretaria, que cuida de forma geral, mas temos as diretorias de ensino, que são 91 espalhadas pelo estado inteiro, inclusive aqui na capital, que são 13. E essas diretorias de ensino exercem um papel importante. Por exemplo, elas fazem grande parte das contratações das licitações intermediárias para aquela regional. Isso tem algumas vantagens, mas tem uma série de desvantagens também que a gente tem analisado em como melhorar esse modelo. Esse modelo de gestão que nós temos coisas terceirizadas, lugares que não são terceirizados, lugares que são mistos. Por exemplo, eu tenho lugar que terceiriza a mão de obra, mas eu tenho que comprar cada um dos itens para a merenda escolar daquele lugar. E o cardápio é igual? Uma escola aqui na capital e uma escola em Bauru? Quando eu digo igual, tem arroz, feijão, salada, uma carne? O cardápio, ele é basicamente o mesmo, mas ele aceita variações. Sim. Então, por exemplo, assim, a receita... Não tem uma coisa drástica, assim, numa escola você consegue dar arroz, feijão e carne e na outra bolacha, assim, isso não acontece. Não, lógico que nós temos exceções. Por exemplo, quando a gente vai lá fazer uma reforma numa escola, que a gente até lançou um programa agora que vai ter muita reforma em escolas, especialmente na cozinha. Quando eu estou reformando a cozinha, geralmente a merenda ela é a chamada merenda seca, ou seja, de coisas que você consegue entregar para o aluno que você não precisa do fogão da cozinha. Então, em determinados momentos, tem escolas que ficam com a merenda seca diferente do que o cardápio. Mas não é um padrão, assim? Não é o padrão. Imagina, em 5.400 escolas, nós, lógico, temos problemas pontuais, mas não temos essa regra como exceção para tudo, né? Nem tudo pode ser exceção. A merenda, ele é um ponto muito importante e a gente está revisando, inclusive, os cardápios, está trabalhando para lançar, inclusive, uma revisão com a participação de comunidades, de pais, de alunos, justamente para a gente, pensando já no ano de 2020 e 2021, encontrar um cardápio que seja mais agradável aos alunos, cada vez mais buscando produtos naturais, é importante, diminuir enlatados, tirar produtos industrializados, processados, deixar somente aquilo que a regra, especialmente, existe um regramento muito forte na merenda escolar em nível nacional, mas para além disso, trazer uma questão de educação alimentar para os nossos jovens, que é fundamental. Ali é uma boa oportunidade para que a gente avance nesse sentido. Por falar em merenda, né, secretária, a Rádio Bandeirantes levou ao ar aqui uma reportagem do Agostinho Teixeira, que trouxe a informação de que a maioria das escolas de São Paulo não tinha merenda para oferecer aos estudantes, faltavam hortaliças, frutas, ovos, e
tempero, e segundo aí a reportagem, alguns pais tiveram de pagar do próprio bolso ali a alimentação para garantir um alimento mais adequado, porque só tinha bolacha para os alunos. O que aconteceu nesse caso? Na verdade, não é isso que aconteceu. Nós tivemos, na primeira reportagem, nós tivemos 4 escolas que foram ouvidas. Uma das escolas, o diretor, como teve muito pouco aluno na escola, eles optaram por oferecer a merenda seca. A merenda está toda lá. Tivemos a entrega de determinados temperos que sim, cada escola compra. Nós deixamos o recurso já do primeiro semestre e já pagamos a parcela desse semestre para que cada diretoria de ensino compre com as suas escolas essas coisas menores que não faz tanto sentido a gente estar comprando de forma centralizada. Então, por exemplo, os recursos estão nas diretorias de ensino para compra desse tipo de temperinhos que geralmente são comprados nas comunidades ou próximo das escolas. Temos um abastecimento regular nesse momento. Tivemos um problema muito sério com carne no primeiro semestre, que foi e está sendo resolvido ao longo do tempo. Não temos nenhuma descontinuidade de fornecimento nesse momento. Como disse, questões pontuais, sim, elas acontecem, especialmente em alguns lugares que estão em reforma. Semana passada foi uma semana mais atípica, porque as aulas retomaram na quarta-feira. Muitos alunos não compareceram. Eu visitei escolas, inclusive, durante a semana, e muitas escolas, assim, 1/3 dos alunos acabaram indo para as aulas em determinadas escolas. E aí, a escola, por opção, faz. Lembrando que muitos alunos já trazem a sua alimentação de casa por opção e da família, enfim, já fazem isso, né? O que a gente chama, o termo usado é até meio estranho, né? Comensais, né? Aqueles que comem a merenda, eles representam em torno de 60% a 65% em média durante o ano nas escolas estaduais. Mas foi um erro de planejamento? Foi um erro das escolas específicas aí que tiveram esse problema? Nós não tivemos... Não, erro de planejamento nesse caso não foi, porque o recurso já havia a parcela do primeiro semestre, que era para garantir, inclusive, a retomada, e pagamos a nova parcela agora. De novo, eventualmente algum erro pontual de alguma diretoria de ensino, de alguma escola que possa ter ficado sem, mas a gente tem a previsão de entrega de todos os itens regularizado. Todo aluno da rede estadual almoça na escola? Não. Almoço é só para as escolas de tempo integral. Então nós temos... São quantas, mais ou menos? Nós hoje temos aproximadamente 600 escolas que têm alimentação. A gente vai aumentar bastante esse número de escolas. É um dos programas que a gente pretende aumentar bastante pelo nosso planejamento estratégico. Mas a gente tem alimentação no intervalo para os alunos, né? E as escolas no estado de São Paulo, elas têm a merenda, que é oferecida pelo estado, que aí são em torno de 60% de alunos que acabam utilizando a merenda, e temos uma parte dos alunos que acabam ou consumindo nas cantinas, nas chamadas cantinas, né? Que existem ainda dentro das escolas do estado de São Paulo, ou acabam trazendo de casa, né? Sempre... As cantinas eles pagam? Eles pagam, são espaços cedidos dentro das escolas já há muitos anos, muitos anos existe isso nas escolas. A questão da merenda, ela é oferecida para todos, sempre, mas os jovens naturalmente acabam não consumindo a merenda escolar na sua totalidade. Agora, quantas toneladas representa essa merenda aí? O senhor tem esse cálculo? Não, Zé Paulo, eu não tenho esse cálculo aqui, mas eu posso até levantar e mandar para vocês. É um dado que certamente será muito curioso, porque é muita tonelada, viu? Secretário, como é que é feita a distribuição? Porque tem escolas que têm mais períodos do que outras, né? Qual é a maneira de fornecer isso para escolas que tem, uma tem 2, outra tem 3 períodos, todos recebem merenda? Todas as escolas recebem merenda proporcional sempre ao número de alunos e, logicamente, assim, ao número de turnos. Então, a questão é que nós temos modelos diferenciados. Nas escolas onde a gente tem convênio com os municípios, e nós temos aí aproximadamente 500 municípios conveniados com merenda escolar, o próprio município compra os itens e prepara a merenda escolar
nesses lugares. Nas regiões de cidades maiores, São Paulo, Grande São Paulo, nas regiões, cidades como Campinas, por exemplo, o atendimento é nós comprando, sempre armazenando dentro da escola. Nós temos alguns itens que são de compra centralizada, ou seja, aqueles itens de maior volume e carga, a secretaria compra. O arroz, a massa, a carne, a secretaria compra e as empresas entregam diretamente, na sua maioria, nas escolas. Alguns produtos são entregues nos nossos depósitos, mas não são muitos. E já está tudo preparado aí para aquele novo esquema que o senhor pretende implantar a partir do ano que vem, de diminuir os períodos de folga ou de férias? Vamos falar de férias, não de folga. Como é que está isso? Está tudo preparado? Zé Paulo, a gente está fazendo todas as discussões com os grupos, o que a gente está chamando de grupos focais, discutindo com os municípios para o ajuste do calendário. Nós vamos apresentar um calendário mais detalhado para a comunidade. Geralmente o calendário ele aparece só com o início das aulas, o início das férias, o fim das férias e o término do ano letivo. Nós agora vamos colocar inclusive quais são os períodos de avaliações, por exemplo, de final de bimestre, que é importante até para a família, para a sociedade se organizar e acompanhar seus filhos. Então nós vamos ter sim o calendário com ajuste da semana de férias em abril e em outubro e as 2 semanas no meio de julho. Estamos conversando com a instituição chamada Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais aqui do estado de São Paulo, que representam os secretários, com os secretários municipais, representam os municípios na área de educação, para que a gente avance e tenha parceria. Nossa pretensão é apresentar a versão final agora, no segundo semestre, perto de setembro. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, falando bastante sobre a oferta de merenda para os alunos da rede pública estadual, sobre a retomada do ano letivo. O senhor falou no programa de reformas das escolas, não é, secretário? Tem muita escola que precisa ser reformada, isso vai começar quando? Já começou? A gente lançou a Escola Mais Bonita, que vai ter 1.348, neste primeiro lote, reformas, que são aqueles pedidos que Quantas escolas são ao todo? 5.400. 5.400. 1.348, que é um número extremamente expressivo. Então, este planejamento engloba o início com licitações, alguns inícios já de obras agora, alguns no início do ano, que vai até o início de 2021, dependendo da obra, que dura mais, enfim, do cronograma que está sendo estabelecido. Nós já temos algumas delas já licitadas, já por começar. Fechamos o convênio com a FDE, que a Secretaria precisa desse suporte da FDE para fazer a execução das obras. Temos muito problema, sim, de obras que são necessárias na escola. Aqui a gente está falando de obras que têm problema de elétrica, vazamentos de todo tipo, de telhado, problemas que em algum momento deu uma chuvarada, levou o telhado e não foi reorganizado para a escola. Então são problemas que são fundamentais. Não tem como um professor, um aluno render se o espaço físico não estiver minimamente funcional. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso, por isso que lançamos esse primeiro lote e provavelmente até no ano que vem lançaremos mais um lote depois que esse estiver bem encaminhado. É fundamental, mesmo para o resultado pedagógico, para a gente estar trabalhando num ambiente que não tenha minimamente as condições, o nosso rendimento cai. A mesma coisa para os nossos professores, funcionários e alunos. Eu tenho só uma última pergunta, a gente precisa ser rápido, secretário, que está acabando, na medida do possível, está acabando o nosso tempo, sobre transporte escolar. Houve uma mudança, não é? O governo Dória está oferecendo transporte para quem mora a 2 quilômetros de distância da escola. Parece pouco, mas pode ser muito, dependendo de onde se mora, de como se percorre esse trecho de 2 quilômetros. Como é que estão essas questões sobre o transporte escolar? Perfeito. Esse é um tema, eu não sei se eu consigo responder tão rápido. Vamos lá. Porque esse é um tema que valeria assim, um belo debate. Transporte, só para se ter uma ideia, hoje a gente gasta R$1 bilhão para transportar 300 mil alunos. Então a gente precisa olhar para essa conta com todo o cuidado do aspecto de transparência e de eficiência do gasto, mas sem perder a qualidade da necessidade dos nossos estudantes. Então nós temos casos, só para exemplificar, de gastos onde custa um aluno R$500 por dia
para se fazer o transporte. Esse valor, por exemplo, esse tipo de coisa precisa e a gente está estudando. Mas como é que pode, secretário? Pois é, eu entendo que não pode, que a gente precisa rever. Justamente que a gente vou pegar o meu rever. caso específico aqui particular. Eu pago um transporte para minha filha, ela estuda mais ou menos 2 quilômetros de casa, sei lá, 2,5, particular. Sim. R$320 por mês. Por Então, mês. como é que o Estado pode pagar 500 por uma criança? Pois é, exatamente por isso É o que Estado a gente que tá, precisa. o problema não deixa de ser o transporte, não passa a ser o Estado pagando demais por alguma razão? As duas coisas. Eu acho que por isso que a gente está revisando sim, buscando enfrentar o problema, olhar cada uma das peculiaridades. Tem tipos de transporte, só para não ficar também comparando de forma errada, que já serão mais caros. Este caso, por exemplo, tem uma parte que envolve educação especial. Ah, por sim, exemplo, aí que são... tem tipos de transportes que são especiais. Mas mesmo no transporte irregular, você tem, por exemplo, lugares que nós estamos transportando pessoas que podem utilizar, por exemplo, o transporte irregular urbano, que tem o ônibus, que já tem idade. A regra de transporte urbano não é uma regra de obrigatoriedade, a legislação federal, por exemplo, não fala disso. Ela fala de transporte para a zona rural e para a educação especial. Aqui em São Paulo a gente faz a mais, a gente vai além, especialmente considerando as regionalidades e as dificuldades. O que nós estamos fazendo são ajustes para trazer, e naturalmente a gente tem que fazer isso em todas as áreas, em todo momento. Trazer, primeiro, sempre uma revisão para quem realmente precisa. A gente está olhando, por exemplo, caso a caso. Tem gente que informa um endereço na matrícula e aí a matrícula ela é trabalhada de forma automática com a proximidade da escola. Você vai estudar numa escola mais próxima da sua casa. Só que aí a pessoa informa o endereço para a matrícula perto da escola e depois ela informa o endereço para pedir transporte que está morando longe. Então, em algum lugar, por exemplo, houve uma fraude e aí a secretaria, por exemplo, que não estava cruzando esses dados, começa a cruzar esses dados. Então, é uma análise extremamente complexa, mas assim, nós temos que ter o cuidado de ter eficiência no gasto, que é fundamental, mas também garantir que aqueles que precisam realmente de suporte o tenham. E é esse tipo de revisão que nós estamos buscando fazer o tempo todo na secretaria. Secretário da Educação, Estadual da Educação, Rocieli Soares, aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes, muito obrigado pela entrevista e que a próxima seja breve para a gente discutir mais, que esse assunto é muito bom e desperta muito interesse dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela visita aqui, viu, secretário? Não, eu que agradeço. Vamos marcar lá com a maior brevidade possível, porque estes são temas relevantes dentro da área de educação e a gente nem falou de tantos outros. Sim. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, o senhor ficou devendo só a informação de quantas toneladas são consumidas nessa merenda aí? Zé Paulo, eu vou levantar isso, a gente manda aqui para a produção que informa vocês, tá bom? Não, eu quero o senhor de viva voz na próxima. Na próxima, combinado então, combinado. Tá. Eu vou trazer também a quantidade de quilômetros que a gente percorre com transporte, vamos trazer vários números assim, que são coisas interessantes aí. Essa seria a minha próxima pergunta. Obrigado, Zé.